Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo de introdução à transferência de calor. Vamos falar então um pouco sobre condutividade térmica. A condutividade térmica ela é definida como a taxa de transferência de calor por meio de unidade de comprimento do material por diferença de temperatura. A condutividade térmica, a unidade dela então é dada por watts por metro Kelvin. Taxa de transferência de calor por meio de uma unidade de comprimento e pela diferença de temperatura. Eu posso utilizar tanto essa diferença de temperatura em Kelvin como também em Celsius. Tá? Vai ser o mesmo valor, não vai alterar nada. A condutividade térmica é uma medida de como que o material é capaz de conduzir calor. É uma medida da capacidade desse material de conduzir calor. Se a gente tem um alto valor da condutividade térmica, a gente tem um bom condutor de calor. Usualmente aí o valor alto é K maior que 10, tá? São bons condutores de calor. Se a gente tem o valor de K menor do que 1, a gente tem materiais isolantes. Então, por exemplo, bons condutores de calor vai ser o alumínio, o cobre, ouro, prata, tá? Diamante. O diamante é o caso mais especial para a gente porque ele tem uma condutividade bem elevada, em torno de 2.300 watts por metro Kelvin. Eu não acredito muito nesse valor. Se alguém quiser me fornecer uma pedra de diamante para que eu possa avaliar a condutividade térmica dela, eu ficaria bem feliz. Nós também temos alguns materiais isolantes, por exemplo, são todos os plásticos, os líquidos, usualmente. Mas líquidos a gente tem que ter cuidado porque a convecção deles é muito alta. Nós temos plásticos, líquidos, gases. O ar, por exemplo, pode ser considerado um gás isolante, ok? Além disso, madeira também são materiais isolantes. Nós temos aqui uma tabela com a especificação da condutividade térmica de alguns materiais à temperatura ambiente. Nesse caso aí, 27 graus ou 300 Kelvin, tá? Então, nesse caso, nós temos o diamante 2.300. Vocês observam aqui a prata 429, o cobre 401, o ouro 317, alumínio 237. Então vocês podem observar que a condutividade térmica da prata e do cobre, elas estão bem próximas. Por isso que nos computadores vocês observam que existe muito mais coisa, muito mais trocadores de calor de cobre do que de prata, porque o cobre é um material mais barato do que a prata, né? E o efeito que você tem quando você troca do cobre para a prata, na condutividade térmica, ele é bem pequeno, comparado aqui com os valores, por exemplo, se você colocar o alumínio. Então é mais interessante você utilizar cobre do que alumínio. Nós temos também condutividade do ferro aí, em torno de 80,2. Se a gente pegar os aços, vão estar aí na faixa de 15 até 70, 80 também. Vale lembrar uma coisa, uma regra bem quase que sempre é verdadeira. A condutividade do metal puro, ela tende a ser maior do que de uma liga. Por exemplo, se você pegar uma liga de alumínio aeronáutico, a condutividade térmica vai estar em torno aí de 150, 140 watts por metro Kelvin. Já um aço tem condutividade térmica bem mais baixa, partindo aí, dependendo se for um aço carbono, em torno aí de 40, 50, já um aço inoxidável 13, 14. Então ela acaba variando bastante dependendo da liga. Usualmente, como regra, você pode pegar aqui ligas, materiais. Você pode pegar aqui materiais puros
eles tendem a ter uma condutividade mais alta do que materiais compostos ou ligas, tá? Temos mercúrio, condutividade do mercúrio líquido, 8,54. Já entrando na faixa de isolantes aqui, vocês observam que o vidro é um isolante térmico, o tijolo também é um isolante térmico, a água pode ser tratada também como isolante térmico, mas a gente tem que ter bastante cuidado com líquidos, tá? Porque o líquido tem um movimento de convecção que acaba aumentando muito a transferência de calor. A pele humana é um isolante térmico, senão você morreria de frio. Madeira, carvalho, está aí em torno de 0,17. O hélio, que é um gás leve, ele tende a ter uma condutividade um pouco maior. Já o ar, que é mais pesado do que o hélio, ele tem a condutividade um pouco menor. Então a condutividade do ar está em torno aí de 0,026. Isso daí vai depender da literatura que você está pegando, mas isso daí varia entre 0,02 e 0,3, dependendo da sua faixa de temperatura. Nós podemos determinar a condutividade térmica através de um experimento simples. Esse daqui é um experimento simples, uma placa quente protegida. Nesse caso aqui, você coloca um isolamento para forçar todo o calor proveniente dessa resistência, que esse calor vá para a placa. Assim você tem que a placa, a taxa, nesse caso aqui, é o Q, tá? É o Q minúsculo. É transferida, é igual à potência elétrica. Portanto, você tem um valor para a taxa. E através da lei de Fourier, que é igual a K delta T sobre Ka delta T sobre delta X, você consegue determinar qual que é a condutividade térmica. Portanto, nesse caso aqui, nós temos a condutividade térmica K com base na espessura da placa, na área transversal e na diferença de temperatura. Para que esse experimento seja bem realizado, você precisa criar um gradiente de temperatura, ou seja, você tem que conseguir manter essa temperatura T2 aqui, ela estável. Para isso você pode mergulhar num líquido, na água gelada, por exemplo, ou num banho térmico, que vai conseguir manter a temperatura dessa face a uma determinada temperatura, e com isso você cria um gradiente. Essa amostra também tem que ser fina para a gente conseguir valer o termo aí de ΔX, tá? Com isso podemos determinar qual que é a condutividade térmica desse material. Esse é um experimento simples para condutividade térmica. A condutividade térmica, apesar da gente estar definindo ela como um valor constante, a gente vai utilizar ela como valor constante em 95% do curso, ela não é um valor constante. Usualmente a condutividade térmica ela varia tanto com a posição, tá, quanto com a temperatura. Portanto, nós podemos utilizar, vamos observar que na literatura existem vários valores de condutividade térmica do material variando com a temperatura. E para resolver isso daqui acaba complicando bastante o problema que você tem que resolver, porque acaba aparecendo mais termos na nossa equação diferencial da condução de calor. Vocês vão ver isso daqui a alguns dias. Por isso a gente vai simplificar nesse curso de introdução à transferência de calor como sendo a condutividade térmica constante, tá? Agora nós temos a faixa de condutividade térmica de diversos materiais em temperatura ambiente. Você tem lá a faixa para gases. Os gases eles possuem condutividade térmica bem baixa. Em seguida nós temos isolantes, nós temos líquidos.
Na faixa de líquidos, nós temos os óleos com uma condutividade bem baixa, que acabam agindo como isolante. Em seguida, nós temos a água aí, em torno de 1. E o mercúrio líquido, que é um metal líquido que possui uma condutividade térmica bem elevada. Depois de líquidos, nós temos também os sólidos não metálicos. Nessa classe, nós temos todos os óxidos, tá? Óxido de ferro, óxido de alumínio e outros óxidos que possamos ter. Mas na classe também dos sólidos não metálicos, nós temos materiais isolantes. Eles não são apenas bons condutores de calor, mas também são materiais isolantes. Portanto, alimentos, borrachas, eles usualmente têm condutividade térmica menor do que 1. Já as ligas metálicas, elas, como eu já havia falado, as ligas elas possuem condutividade térmica menor do que o material puro correspondente. Portanto, uma liga de alumínio ela possui a condutividade menor do que o alumínio puro, que vai dar aí em torno de 237. A mesma coisa acontece para o bronze, para o aço, para o níquel, correspondente aí, se você pegar a prata, ela possui uma condutividade maior que uma liga de prata, o cobre que o bronze, o ferro que o aço. Metais puros eles tendem a ter condutividade térmica mais elevada. Em seguida, a gente tem a classe dos cristais não metálicos. Esses cristais não metálicos, eles são bons condutores de calor por causa da sua organização molecular. No topo que nós temos o diamante com condutividade térmica aí de 2300. Depois nós temos grafite, carbeto de silício, óxido de berílio. Nós temos vários materiais que possuem características diferentes. E esses materiais eles são bem importantes no estudo de transferência de calor. Esses materiais são bem importantes porque são materiais raros, materiais caros, e a gente não tem muito acesso a eles. A teoria cinética prediz, e os experimentos vão confirmar, que a condutividade térmica dos gases ela é proporcional à raiz quadrada da temperatura termodinâmica e inversamente proporcional à raiz quadrada da condutividade da massa molar. Portanto, a condutividade térmica ela é proporcional à raiz quadrada da temperatura sobre a massa molar. Isso para gases. Então, para um gás específico com uma massa M fixa, nós temos que a condutividade térmica aumenta. Se eu aumentar a temperatura, a condutividade térmica ela aumenta à medida que a temperatura aumenta. Se a minha massa molar ela aumenta, a minha condutividade térmica ela reduz. Portanto, quanto mais leve for a massa molar, mais condutivo será o gás. Vamos considerar então o hélio, por exemplo. Para o hélio, o M é igual a 4. E se a massa molar é igual a 4, a condutividade dele está aí em torno de 0,343 watts por metro Kelvin. Já o ar, que é um gás mais pesado, nós temos a condutividade em torno aí de 0,0667, isso a 1000 Kelvin. A condutividade térmica de gases ela é independente da pressão em um grande intervalo de pressões encontradas na prática. A condutividade térmica de gases, normalmente, ela não depende da pressão. A condutividade térmica de líquidos, ela vai estar entre o intervalo dos valores de gases e dos valores de sólidos. Portanto, em geral, a condutividade térmica de uma substância vai ser maior na fase sólida e menor na fase gasosa. Na fase sólida, você tem um componente de rede maior. Então, a condutividade ela acaba sendo maior na fase sólida do que na fase líquida e gasosa. A condutividade dos líquidos normalmente decresce com o aumento da temperatura. Mas isso não é verdade para a água,
que ela é uma exceção, né, nos casos. A condutividade do líquido decrescer com o aumento da temperatura, isso é previsto porque, à medida que eu aumento a temperatura, eu tendo a fornecer um maior nível de agitação entre as moléculas, portanto, os líquidos tendem a ser mais parecidos com a fase gasosa, e se uma molécula ela está mais agitada, se todas as moléculas elas começam a ficar mais agitadas, elas possuem um componente de vibração menor, portanto, é esperado que a condutividade térmica decresça. A condutividade térmica dos líquidos também decresce com o aumento da massa molar, que é um efeito bem parecido com o dos gases que a gente viu no slide anterior. Metais líquidos como o mercúrio e o sódio têm valor elevado de condutividade e são bastante adequados para o uso em aplicações nas quais a alta taxa de transferência de calor para líquidos é desejada. Você tem um reator nuclear lá. Você quer retirar calor, bastante calor desse seu reator. Para retirar bastante calor desse reator, o ideal é você passar um metal líquido aqui que tenha uma condutividade mais elevada do que se você colocasse a água. Porque com a condutividade mais elevada, ele consegue retirar calor desse núcleo do reator mais rapidamente. A intenção é que você retire o máximo de calor com um menor volume de líquido. Para isso, você pode utilizar tanto o mercúrio quanto o sódio. Esses são alguns casos que você pode aplicar esses metais líquidos esperando aumentar a taxa de transferência de calor. Já nos sólidos, a gente tem a condução de calor devido a dois efeitos. Um que eu já falei e já repeti bastante aqui para vocês, que são as ondas de vibrações devido à criação de uma rede de moléculas. Você tem a conexão entre as moléculas e quando uma molécula é excitada, essa ligação aqui, por causa dela ser muito forte, ela acaba excitando essa outra molécula também. Então uma molécula acaba excitando a outra e você tem a propagação da condução de calor. Mas além disso, a gente tem também o movimento de energia através do movimento livre de elétrons. Quando os elétrons eles se movem, você tem uma maior energia sendo transportada pelo movimento dos elétrons. A condutividade térmica dos sólidos ela vai ser obtida então pela soma do componente de rede e do componente eletrônico. Condutividade térmica nesse caso, ela vai ser tanto a condutividade da rede mais a condutividade do componente eletrônico. Alguns materiais eles possuem esse componente eletrônico elevado, que são o caso dos materiais condutores elétricos. Portanto, o material que é condutor elétrico ele tende a ter a condutividade relativa ao componente eletrônico bem elevada e isso acaba aumentando o valor do K. No entanto, o componente de rede depende de como as moléculas são arranjadas. E isso, se as moléculas elas são arranjadas, são bem estruturadas, você tem uma rede muito boa, você tem um componente de rede muito alto, que é o caso do diamante. No diamante, o componente de rede ele sobrepõe muito o componente eletrônico, tá? Tanto no caso do diamante, do grafite, do grafeno, você tem todos esses componentes diferentes. As condutividades de certos sólidos exibem um aumento drástico para temperaturas próximas do zero absoluto, quando eles se tornam supercondutores. Isso acontece lá quando você tem, por exemplo, o cobre, o diamante, a condutividade acaba se tornando bem alta quando elas estão próximas do zero absoluto. Aqui nós temos um gráfico exibindo a condutividade de alguns materiais que são conhecidos.
Vale observar que quando o material ele se transforma, você pega aqui, por exemplo, o alumínio, tá? Quando o material transformou de líquido, de sólido para líquido, você passou aí da região dele, que é em torno aí de 650 graus, você tem uma queda brusca na condutividade térmica devido à liquefação do alumínio. Você vem aumentando, ele vai reduzindo um pouco a condutividade, quando vê ele cai de uma vez, tá? Saiu aí em torno de 200, caiu para menos de 100 aqui. A condutividade ela acaba mudando. Isso também ocorre para a prata, para o cobre, para o ouro, para todos os materiais. Você tem o caso aqui do ferro também, tá? Então, nós temos também aqui em cima, nós temos a região dos metais. Temos os metais, região dos óxidos aqui. E para cá a gente tem essa região dos materiais isolantes. Temos a água, hélio, tetracloreto de carbono, vapor de água, ar, argônio. Então, à medida que a gente vai caminhando aqui para baixo, a gente tem isolantes térmicos. Por exemplo, a gente estava falando de supercondutor aqui, o último item foi supercondutores, né? Materiais quando chegam próximos do zero absoluto. Se a gente pegar a condutividade do cobre, ela chega em torno de 20.000 a 20 Kelvin, que é 50 vezes a condutividade da temperatura ambiente. Da teoria eletrônica, quando a gente reduz a temperatura, o material se torna um supercondutor elétrico e para a gente torna um supercondutor térmico também. A dependência da condutividade térmica sobre a temperatura, ela resulta em uma complexidade considerável na análise da condução. Se você considerar que o K é a função da temperatura, quando a gente chegar lá na equação da condução de calor, para uma placa plana, por exemplo, nós vamos ter que derivar isso daqui com relação também a T. Isso daí vai aumentar bastante a complexidade da nossa equação diferencial. Por isso, durante a maior parte, a gente vai avaliar K apenas na temperatura média e vamos considerar ela constante. Na maior parte, não significa que eu não possa fazer isso em algum exemplo para mostrar para vocês o efeito da condutividade variando com a temperatura. Em transferência de calor, se a gente considerar um material chamado isotrópico, nós temos um material que tem propriedades constantes em todas as direções. Então, quando nós falamos de materiais isotrópicos, nós temos que a condutividade ela é constante em todas as direções do material. Existem materiais que você tem, se você considerar esse sentido de transferência de calor aqui, T1 e T2, a condutividade térmica é um valor X, tá? E se eu considerar esse sentido, a condutividade térmica é um valor Y. Esses materiais são chamados anisotrópicos. Materiais anisotrópicos, ok? Nós temos, por exemplo, aqui na tabela 1.3, a condutividade de materiais variando com a temperatura. Cobre a 100 Kelvin está em torno aí de 482, a 200, 413, a 300, 401, e assim você vai observando que a condutividade ela tende a diminuir com o aumento da temperatura. Mesma coisa está acontecendo com o alumínio. Então a condutividade desses materiais elas variam com a temperatura. Aqui a gente tem um comparativo entre o caso do metal puro e uma liga. Nós temos o caso do cobre aqui, do níquel. O cobre ele tem condutividade de 401 e o níquel de 91. Mas uma liga de cobre e níquel constantã tem condutividade apenas de 23. Isso acontece porque o arranjo que você tem, o arranjo estrutural do cobre
puro, ele é melhor do que o arranjo estrutural de uma liga de Constantan, por exemplo. Você vai ter aí uma formação de fases, né? E quanto mais fases você tiver no material, menor vai ser a condutividade dele. Temos aí outro exemplo, uma liga de bronze, cobre e alumínio, que acaba reduzindo bastante a condutividade térmica do material. Vamos falar um pouco então de uma outra propriedade, que é a difusividade térmica. A gente vai encontrar esse produto ρCp na análise de transferência de calor, o ρ, massa específica, e o Cp, calor específico a pressão constante. Portanto, esse produto ρC ele vai ser frequentemente encontrado e ele vai ser chamado capacidade térmica do material. Essa capacidade térmica, ela determina quanto o material é capaz de armazenar energia térmica. Quanto maior for a capacidade térmica, mais energia térmica esse material consegue absorver. Já a difusividade térmica, ela vai representar a velocidade com que o calor se difunde no meio. Então ela vai ser definida dessa maneira aqui: condução de calor sobre armazenamento de calor, K sobre ρCp. A difusividade térmica ela pode ser entendida como a razão entre o calor conduzido por meio do material e o calor armazenado por unidade de volume. Então, quanto de calor está sendo conduzido e quanto está sendo armazenado. Essa é a razão alfa minha que vai se representar a difusividade térmica. Quanto maior for a difusividade térmica, mais rapidamente será a propagação de calor no meio. Então, se a gente tem uma difusividade térmica bem elevada, mais rápido o calor está se propagando no meio. Se a gente tem um pequeno valor de difusividade térmica, isso vai indicar que a maior parte do calor está sendo absorvida pelo material e uma pequena quantidade de calor está indo adiante. Portanto, materiais condutores eles vão possuir difusividade térmica elevada, ao passo que materiais isolantes eles possuem baixa difusividade térmica. Eles retêm mais o calor do que deixam ele passar. Aqui nós temos o exemplo dos valores de alfa para alguns materiais. Nós temos a prata, ouro, cobre aqui. Vocês observam que são materiais que são bons condutores de calor. E eles possuem o alfa bem elevado. Já materiais isolantes, eles possuem o alfa bem baixo. Vamos falar um pouco de convecção agora. A convecção é o módulo de transferência de energia entre uma superfície sólida e a líquida ou gasosa adjacente que está em movimento. Então, para ocorrer convecção, o que você precisa ter? Você precisa ter uma superfície sólida. Então, você tem uma superfície sólida e você tem um fluido aqui em cima. E isso vai ocorrer com a convecção. Ela vai envolver os efeitos combinados de condução e também de movimento de um fluido. Portanto, convecção nada mais é do que condução junto com o movimento do fluido. Quanto mais rápido for o movimento do fluido, maior será a transferência de calor por convecção. A gente vai ver que existe a convecção forçada e a convecção natural. A convecção forçada ocorre quando você tem um ventilador, por exemplo, assoprando aqui, você tem uma velocidade associada ao escoamento e você tem, portanto, convecção forçada. Já a convecção natural, ela ocorre espontaneamente. Quando a gente tem presença de movimento de massa do fluido, nós temos o aumento da transferência de calor. Mas o grande problema disso é que a gente vai ter uma dificuldade na determinação de quais são as taxas de transferência de calor, visto que você pode ter um movimento laminar ou turbulento na sua camada limite térmica. Se a gente tiver a convecção forçada, o fluido ele vai ser forçado a fluir sobre uma superfície por meios externos, como um ventilador ou bomba. É o que acontece lá no seu
computador. Você tem um dissipador e você tem um ventilador em cima desse dissipador. E esse ventilador ele está soprando, ele está fazendo o ar passar aqui, portanto ele está forçando o escoamento a retirar calor dessa placa. Nós vamos ter convecção natural ou convecção livre se o movimento do fluido for caracterizado por forças de flutuação induzidas por diferenças de densidade decorrentes da variação da temperatura no fluido, que é o caso que ocorre aqui no ovo quente, tá? Você tem um ovo quente, o que acontece? O ar que está em contato aqui com o ovo, ele é aquecido. Pelo ar estar aquecido, você tem uma variação na densidade do ar e essa partícula ela tende a subir. Então esse movimento ele é espontâneo. A convecção natural é um movimento espontâneo que acontece devido ao gradiente de temperatura. A temperatura do ovo é maior do que a temperatura do ar. Já a convecção forçada, você tem o ar que é obrigado a passar por cima do ovo devido a esse ventilador aqui. Você coloca um ventilador, força o ar a passar sobre o ovo quente. Essa é a convecção forçada. Um dos efeitos que eu já falei para vocês da convecção é a criação da camada limite térmica. Você tem um bloco quente aqui, tem a temperatura da superfície. Quando você obriga o ar a passar, você tem a criação do perfil de velocidade, da camada limite de velocidade, mas também tem a criação da camada limite térmica. Apesar dessa complexidade, observe que a taxa de transferência de calor por convecção vai ser proporcional também à diferença de temperatura. Vai estar relacionado, então, com essa diferença de temperatura entre o ambiente e a superfície. Nós vamos expressar isso pela lei do resfriamento de Newton, que o calor trocado por convecção vai ser dado por um coeficiente, que vai ser esse coeficiente H, vezes a área, vezes a diferença de temperatura. O H é o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção, ok? O coeficiente de transferência de calor por convecção H, ele não é uma propriedade do fluido. Isso é importante. Ele é um parâmetro experimental. Ele vai depender de várias variáveis que vão influenciar na convecção. Depende da sua geometria, da natureza do movimento do fluido, se o fluido é laminar ou se o escoamento é laminar ou turbulento, do número de Reynolds, do número de Grashof. A gente vai observar tudo isso. Além disso, depende também das propriedades do fluido, qual que é a viscosidade do fluido, da massa específica do fluido, além da velocidade de massa do fluido. Então, qual que é a velocidade que o fluido está tendo contato com a superfície. Algumas pessoas elas não consideram a convecção como um mecanismo fundamental de transferência de calor, já que a gente precisa de condução de calor e movimento do fluido. Nesse caso, essas pessoas dizem que a convecção é a condução com movimento de fluido. Para a gente é a definição de convecção, ok? Nós temos alguns valores típicos do coeficiente de transferência de calor por convecção. Vocês podem observar aqui que para gases está entre 2 e 25. Para líquidos, a convecção ela é bem maior, entre 10 e 1000. Forçada de gases, entre 25 e 250. E forçada de líquidos, entre 50 e 20.000. Além da ebulição e condensação, que vai ter um coeficiente extremamente alto, aí, entre 2.500 e 100.000. Ok? Vamos então para o exemplo 1.2. No exemplo 1.2 nós temos um chip quadrado com um lado de 5 milímetros. Ele vai estar operando em condições isotérmicas. O chip ele é posicionado em um substrato de modo que as temperaturas em suas superfícies laterais e inferior estão isoladas termicamente.
enquanto sua superfície superior encontra-se exposta ao escoamento de um fluido refrigerante a T infinito de 15 graus Celsius. A partir de considerações de confiabilidade, a temperatura do chip não pode exceder 85 graus Celsius, sendo a substância refrigerante o ar, com um coeficiente de transferência de calor por convecção correspondente a 200 watts por metro quadrado Kelvin, qual a potência máxima permitida para o chip. Se o refrigerante for um líquido dielétrico para o qual o H é 3.000 watts, qual a potência máxima permitida. Então a gente tem que avaliar duas condições, uma com o H a 200 e se o H for um líquido dielétrico de 3.000 watts por metro Kelvin, a gente vai observar qual que é a potência máxima permitida no uso desse chip. Vamos para a resolução então do exemplo 1.2. Então no exemplo 1.2, o que nós temos aqui? Nós temos um chip que ele está aquecido, ele tem que chegar à temperatura máxima de 85 graus Celsius, e o refrigerante, que é o fluido que está escoando para retirar calor dele, está a 15 graus Celsius. Vamos assumir algumas coisas. Primeiramente, nós vamos assumir que isso está ocorrendo em regime permanente, isso facilita um pouco a nossa análise. Vamos desprezar a transferência de calor pelas laterais e pela base do chip, ok? Então todo o calor está sendo transferido pela superfície em contato com o refrigerante. Em seguida, nós vamos falar que a temperatura do chip ela é isotérmica, você não tem um gradiente de temperatura no chip. Vamos desprezar também a transferência de calor por radiação, ok? Então nós não vamos considerar que esse chip está emitindo radiação. Assim, todo o calor que é gerado pelo chip por efeito Joule, ele está sendo dissipado pela convecção. Fazendo isso, nós temos que a potência do chip vai ser igual à nossa taxa de transferência de calor. Então vai ser só aplicar a lei do resfriamento de Newton para a gente obter que a potência é igual a H vezes A vezes T menos T infinito, e isso vai ser igual a H vezes W ao quadrado, T menos T infinito. No ar, o H é de 200, a área 0,005 ao quadrado e a diferença de temperatura 85 menos 15. Isso vai nos fornecer que a potência máxima, quando for no ar, vai ser 0,35 watts. Substituindo agora para o fluido dielétrico, nós temos que essa potência é de 5,25 watts. Portanto, quanto maior o coeficiente de convecção, mais a maior potência que conseguimos dissipar pelo chip. Portanto, aqui nós vamos finalizar esse vídeo. Eu espero vocês para o próximo, que vai ser a finalização desse capítulo 1 de introdução à transferência de calor.